né? O que torna condicional é os convênios, o cumprimento dos convênios que nós fazemos com Deus, para que nós possamos voltar à presença dele. O segundo propósito, prover a possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo assim o que as Escrituras chamam de segunda morte espiritual, né? Então, nós temos a oportunidade de nos arrepender. Tenta imaginar se nós cometêssemos algum erro, prejudicássemos alguém e não tivéssemos a oportunidade de nos arrepender. Seria horrível, né? Seria horrível. E o terceiro e último, prover o poder necessário para exaltar-nos à condição de um Deus. A expiação, ela nos proporciona nós sermos, né, podemos prover o poder necessário para nos exaltar à condição de um Deus, né? Mas a expiação tem ainda mais um propósito, como denota a estrutura da palavra, é de ajudar a tornar-nos como Deus, no sentido de que sejamos semelhantes a Ele. Essa é a qualidade exaltadora. Então, nós sabemos que para poder ser exaltados, nós precisamos fazer todas as ordenanças, né, necessárias para chegarmos no mais elevado, né, patamar de exaltação. Acredito que talvez alguns de vocês ainda estejam solteiros, acredito que alguns de vocês tenham passado por algum divórcio e estejam sozinhos, mas a promessa que nós recebemos é que, independente de nós não estarmos juntos, casados ou selados com alguém, se nós nos mantermos firmes no caminho do convênio, o Pai Celestial ele será justo conosco, né? Nós vamos ver daqui a pouco também algumas situações em que algumas pessoas acabam, né, ficando sozinhas, né? Nós vamos ver o poder da expiação em relação a essas pessoas. Mas a promessa é que nós podemos sim ser exaltados. E aí nós vamos contar e precisamos confiar na misericórdia, na bondade e na justiça de nosso Pai Celestial. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário até agora? Eu disse que ia deixar mais para o final, mas se vocês tiverem algum comentário, levantem a mãozinha aí, pode perguntar, tá bom? Eu gosto muito de uma história contada pelo presidente Gordon B. Hinckley, que ilustra um pouco mais a expiação do Salvador Jesus Cristo, tá? E nessa história diz o seguinte, que existia uma escola com somente uma aula, uma sala, né? Uma escola somente com uma sala de aula nas montanhas da Virgínia, na qual os meninos eles eram muito rebeldes, ao ponto de não parar nenhum professor lá, né? Então os professores começavam a dar aula, percebia aí a rebeldia dos alunos e logo entregava os pontos. Certo dia, um professor jovem e inexperiente candidatou-se ao emprego. Disseram-lhe que todos os professores anteriores tinham sido agredidos fisicamente, mas mesmo assim ele aceitou os riscos. No primeiro dia de aula, o professor pediu aos meninos que estabelecessem suas próprias regras e as punições referentes à sua violação. Então, ele teve a inspiração de falar para os alunos, falou assim, olha, nós vamos ter algumas regras aqui, e eu gostaria que vocês estabelecessem as regras e que vocês estabelecessem também as consequências de quem violar essas regras.
Os alunos elaboraram 10 regras que foram escritas no quadro negro. Então, o professor perguntou: o que faremos com quem quebrar essas regras? E aí um deles disse o seguinte: 10 chibatadas nas costas sem o casaco. Essa foi a resposta. E todos concordaram, né? Alguns dias depois, o lanche de um aluno muito grande, chamado Tom, foi roubado. O ladrão foi encontrado. Era um outro rapaz, bem franzino e faminto, de 10 anos de idade. Quando o pequeno Jim foi receber seu castigo, que era o raquítico que tinha roubado o lanche, né? Ele implorou para não ter que tirar o casaco. Tire o casaco, disse o professor. Foram vocês que criaram as regras. O menino tirou o casaco. Estava sem camisa e tinha um corpo esquálido e raquítico. Quando o professor hesitou em aplicar o castigo, o grande Tom ergueu-se de um salto. Aquele mesmo que foi a vítima, grande. Ele se compadeceu ao ver que o menino raquítico estava prestes a tomar as chibatadas. Ele ergueu-se num salto e ofereceu-se para receber a punição no lugar do menino. Muito bem, há uma lei que determina que uma pessoa pode substituir a outra. Todos concordam? E eles disseram sim. Depois de 5 chibatadas nas costas de Tom, ou seja, aquele mesmo que foi vítima, aquele mesmo que teve o lanche roubado, ele estava tomando as chibatadas por um pecado, por um erro alheio. Depois de 5 chibatadas nas costas, a vara quebrou. Todos na sala estavam soluçando de choro. O pequeno Jim aproximou-se de seu amigo, deu um abraço apertado em Tom. Tom, sinto muito por ter roubado seu lanche, mas eu estava com muita fome. Tom, vou amá-lo até morrer por você ter recebido o castigo no meu lugar. Sim, vou amá-lo para sempre. O presidente Gordon B. Hinckley então citou Isaías. Verdadeiramente, Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ninguém sabe quão dolorosas foram as dores sofridas por nosso Salvador, mas pelo poder do Espírito Santo podemos ter algum conhecimento da dádiva sublime que ele nos concedeu. Na letra de um dos nossos hinos sacramentais, lemos: quem pôde perceber de sua dor a extensão? Mas cremos que sofreu para conceder a salvação. Ele sofreu dores, uma agonia indescritível e uma tortura avassaladora por nós. Seu profundo padecimento no jardim do Getsemane, onde tomou sobre si todos os pecados de todos os mortais, fez com que tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. E posto em agonia, orava mais intensamente, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele foi traído por Judas Iscariotes. Ele foi negado por Pedro. Os principais sacerdotes e oficiais zombaram dele. Tiraram-lhe as roupas, golpearam-no e cuspiram nele e açoitaram-no na sala de julgamento. Muitas vezes
nós involuntariamente ou até mesmo propositalmente acabamos negando a expiação do Salvador Jesus Cristo. Com muita frequência, né, como o presidente destaca e como bispo também, que já servi durante 6 anos, é muito comum, né, as pessoas virem até a liderança, confessar seus pecados, né? Algumas delas, elas estão tão aflitas ali pelos seus pecados, que ela acha que ela não tem mais perdão, que ela acha que não tem mais a possibilidade de entrar em comunhão com o Salvador Jesus Cristo. Mas é isso que Satanás quer, né? Ele acha que ele quer fazer com que aquele que pecou, ele nunca tenha forças para poder se restabelecer, né? O Elder Beden, ele disse que o Salvador Jesus Cristo nas Escrituras fala que quando ele perdoa, ele se esquece. Agora, a gente nunca vai esquecer, né? E é importante a gente ter a viva lembrança do erro que nós cometemos para a gente não cometer mais. Agora, nós precisamos nos perdoar. Então, quando eu converso com uma pessoa que, de repente, cometeu alguma transgressão, né? Ou quebrou a lei da castidade, ou traiu o cônjuge, eu digo para ela, falo assim, você já se perdoou? A maioria fala assim, presidente, está muito difícil, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei, você precisa se perdoar, né? Para você ir buscar perdão do Salvador Jesus Cristo, você precisa se perdoar, porque você não tem o direito de negar o perdão para si próprio. Se a gente não tem o direito de negar o perdão para o próximo, porque as escrituras falam, né? Deve se perdoar aí 70 vezes 7, né? E dentre essa multiplicação, a primeira pessoa que está ali somos nós, então nós precisamos nos perdoar. Se nós não nos perdoamos, é como se nós estivéssemos desmerecendo todo o sacrifício expiatório de Cristo. Mas muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós acabamos sofrendo aí algumas chibatadas, né? Por nossos próprios erros. E é algo que o Salvador Jesus Cristo ele não quer. Ele quer que nós possamos literalmente nos arrepender, fazer por merecer o sacrifício que ele fez por nós e herdarmos o reino dos céus, num grau de glória em exaltação. A expiação do Salvador Jesus Cristo, ela tem um poder aperfeiçoador. Muitas vezes nós achamos que a expiação é só para aquele que peca. Mas a amplitude e a dimensão, a extensão do poder expiatório de Cristo, ela também tem essa capacidade de nos aperfeiçoar, né? O que seria isso? Nós iremos passar por sofrimento, é a perda de um ente querido, né? É aquela criança ou aquele jovem ou aquele adulto que passou por alguma espécie de abuso, né? Então, há sofrimento por pecados alheios. É aquele cônjuge que acabou traindo, né, o seu marido ou a sua esposa, e há sofrimento nisso. E muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, mas por que aconteceu isso comigo? Poxa vida, eu sou uma pessoa tão boa, me esforço para guardar os mandamentos. Pai Celestial, será que eu merecia passar por isso, passar por a perda de um ente querido, passar por uma traição dessa? Como é que alguém pôde fazer isso comigo? Mas aí é que tá. Numa citação do elder James E. Faust, né, num discurso dele de 25 anos atrás, que diz: a expiação, nossa maior esperança, ele diz o seguinte: a expiação não apenas beneficia o pecador, mas também aqueles contra quem foram cometidos os pecados, ou seja, as vítimas, né? Nós sabemos que temos muitas pessoas hoje que sofrem duras consequências, traumas, por no passado terem sido vítimas de abuso,
sejam eles físicos, sejam eles sexuais, sejam eles abusos emocionais, e a pessoa fica ali com traumas por muito, muito tempo na vida. Tem alguns que lidam com isso até hoje, fazem tratamentos com profissionais, buscam a ajuda do Evangelho, mas a expiação de Jesus Cristo, ela também serve para aperfeiçoar aqueles que são vítimas de pecados alheios, né? E aí ele fala, a fonte básica para a cura da nossa alma é a expiação de Jesus Cristo. Isso se aplica tanto à dor de uma tragédia pessoal ou uma terrível calamidade, né? A gente vê essas calamidades, essas tragédias que acontecem envolvendo a morte de muitas pessoas, né? E muitas vezes a gente pode até se perguntar, poxa, mas que Deus é esse, né? Que permite que isso aconteça. Mas lembra lá no início que nós falamos que um dos propósitos da expiação é para que nós possamos ter um contato ali com o sofrimento, para que nós possamos ser aperfeiçoados, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Podemos prosseguir? Vocês estão querendo deixar para o final, né? Tá bom. Eu gosto muito de uma, uma citação de um discurso. Eu gosto do discurso inteiro do Elder Beden, né, da Conferência Geral de abril de 2014. O tema desse discurso é carregar os fardos, né, para que fiquem leves. E ele discorre todinho esse discurso falando sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo, né, e as suas bênçãos, né, suas bênçãos e seus propósitos. Ele começa dizendo que um amigo dele comprou uma caminhonete, né, com tração nas 4 rodas, e ele estava doido para usar essa caminhonete, né? Ele mostrou para a esposa dele até questionou, falou assim, mas a gente não precisa disso, né? A gente pode se virar muito bem com a caminhonete já antiga que a gente tem, só com tração nas 2 rodas, em 2 rodas, mas não, ele quis, né? Mas tudo bem, ele já tinha comprado, e aí, enfim, ele saiu para pegar lenha, e antes de carregar, né, ele saiu, na verdade, para comprar, se eu não me engano, foi leite, e nem precisava do leite naquela hora também. E, e aí ele se deparou com um atolamento, a caminhonete ficou atolada na neve, né? E ele não tinha como se comunicar. E se você ficar muito tempo na neve, ele corria o grande risco de poder morrer, né? Com hipotermia. E ele, por mais que tentava acelerar a caminhonete, não saía do local, né? Aí ele fez uma oração e recebeu uma inspiração. Eu vou encher a carroceria de madeira, de lenha, né? E foi o que ele fez. Saiu da caminhonete, encheu, e a partir do momento em que ele encheu a caminhonete, a carroceria de lenha, a caminhonete deu uma estabilizada, e aí ele foi lá, pisou no acelerador, e aí a caminhonete começou a se movimentar. O peso da lenha, né, aquela carga que foi colocada sobre a caminhonete, fez com que ela tivesse um pouco mais de aderência, né, dos pneus ao solo, e isso fez com que tivesse uma tração maior. E foi isso que salvou ele. E o Elder Bednar, ele fala que em nenhum local está escrito que nós não iremos ter uma sobrecarga ali, né? Um fardo que que vai ser carregado o tempo todo pelo Salvador Jesus Cristo. Porque nós precisamos disso. Assim como aquela caminhonete precisou de peso, ela precisou ali de um fardo, nós também precisamos disso.
senão a gente vai ficar estagnado, a gente não vai progredir. Mas tem uma promessa maravilhosa em Mateus, né, 11, 28 ao 30, que fala que o fardo, né, do Salvador Jesus Cristo é leve e que o jugo dele é suave, né? E baseado nesse discurso, nessa experiência, eu gosto muito dessa citação, e que tem tudo a ver com Alma 7:12, né? Em Alma 7:12 fala que Cristo, ele aprendeu a nos socorrer na prática, a, a nos socorrer de acordo com as nossas enfermidades. Então, cada um de vocês que estão aí hoje tem o seu fardo, tem a sua dificuldade. Cada um de nós tem um fardo, nós temos um jugo e nós precisamos carregar. A promessa que o Salvador Jesus Cristo é fazer com que esse jugo seja suave e o fardo se torne um pouco mais leve, para que nós tenhamos condições de carregar, né? E Cristo, ele aprendeu na prática a nos socorrer, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu sempre gosto de compartilhar essa história, né? Na minha ala tem um irmão que ele é dentista, e ele se sacrificou bastante, ele estudou por 4 ou 5 anos para aprender ali a ajudar as pessoas que sofrem com dor de dente. Eu acredito que cada um de nós aqui já teve a infelicidade de ter uma dor de dente, é horrível. E no meio da madrugada, minha esposa estava sentindo muita dor de dente, eu dei uma bênção dela, não adiantou muito, e nós resolvemos ligar para esse irmão, ele já estava formado, estava atendendo, e eu levei ela até lá. E aí ele foi, olhou, fez alguns procedimentos, e ele conseguiu fazer com que a dor dela fosse aliviada, né? Quando Cristo ele estava sofrendo por nós, na cruz do Calvário, que foi o sofrimento do corpo físico, ele também sofreu as dores, essas dores de dente, né? Então, por isso que Cristo, ele conhece, ele tem perfeita empatia por cada dor que nós sentimos, né? Ele tem perfeita empatia por aquele que perdeu um ente querido. Ele tem perfeita empatia por aquele que foi traído, né? Ele mesmo viveu isso antes mesmo do jardim do Getsemane, né? Quando Judas o traiu. Então, lembrem-se sempre disso, que Cristo ele tem perfeita empatia. E olha só o que Elder Bedna disse. Assim o Salvador sofreu não apenas por nossos pecados e por nossas iniquidades, mas também ele sofreu por nossas angústias e dores físicas, nossas fraquezas e nossos defeitos, nossos temores, nossas frustrações. Ele sofreu pelas nossas decepções, ele sofreu pelos nossos desânimos, ele sofreu pelos nossos pesares e remorsos. Ele sofreu pelo nosso desespero, nossas aflições, pelas injustiças e desigualdades que nós vivenciamos. Ele sofreu pelas perturbações emocionais que nos acometem. Não há dor física, tribulação espiritual, angústia da alma ou sofrimento, enfermidade ou fraqueza que enfrentaremos na vida mortal que o Salvador não vivenciou tudo isso antes de nós. No momento de fraqueza, nós podemos dizer: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque ele sentiu e suportou os fardos de cada um de nós. E por causa de seu infinito e eterno sacrifício, ele tem perfeita empatia. Ele pode estender para nós o seu braço de misericórdia. Ele pode nos auxiliar, ele pode nos tocar, ele pode nos socorrer, ele pode nos curar.
e fortalecer para que sejamos mais do que jamais poderíamos ser e nos ajudar a fazer o que jamais poderíamos fazer se dependêssemos somente de nossa própria força. De fato, seu jugo é suave e o seu fardo é leve, né? Eu testifico que Cristo, ele é o nosso Salvador e Redentor. Então, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Quem de nós aqui nunca pensou, puxa vida, eu nunca... ninguém consegue me entender. Será que é só eu que estou passando por isso? Lembre-se, nós temos um Salvador. E ele tem perfeita empatia, porque ele viveu tudo isso, né? Ele aprendeu na prática. Esse irmão que socorreu a minha esposa, ele estudou por anos para poder ajudar as pessoas a ter a sua dor de dente aliviada. Agora, você imagina todos os outros médicos que estudaram cada parte do nosso corpo, né? O ortopedista, quando a gente está com algum problema na coluna, ou nos pés, ou nas mãos, ele deve ter estudado mais uns 5 anos. Já pararam para imaginar o psicólogo que ajuda a gente a controlar as nossas, né, ideias ali, a equilibrar as nossas emoções? O psiquiatra, né? O cardiologista, são todas as pessoas que estudaram para poder nos ajudar. Agora, você imagine a experiência do Salvador Jesus Cristo. Entendem a proporção do sacrifício expiatório? A gente não vai conseguir entender nunca. Mas eu testifico a vocês de que nós podemos sentir a expiação de Cristo diariamente, né? A gente não vai conseguir compreender, mas nós podemos sentir, guardando seus mandamentos, fazendo a nossa parte, cumprindo com os convênios, frequentando a reunião sacramental, partilhando individualmente do sacramento. Faz parte do sacramento partilhar o pão. Por quê? Todo aquele que toma, partilha do sacramento individualmente, ali ele está vivenciando o seu próprio Getsemane, né? E faz parte da doutrina. Eu gostaria de finalizar prestando meu testemunho. Sei que Cristo, ele é o nosso Salvador e Redentor. Eu sei que nós precisamos cumprir com os convênios que nós fazemos, tanto os convênios batismais quanto os convênios mais elevados que nós fazemos no templo. Talvez a maioria de vocês já tenham recebido as suas ordenanças no templo. No templo nós fazemos 5 convênios. O de cumprir com a lei da obediência, cumprir com a lei de sacrifício, a lei do evangelho, lei da castidade e a lei da consagração. Seremos perfeitos? Não vamos conseguir atingir a perfeição, mas nós podemos ter dignidade suficiente e precisamos continuar caminhando, mesmo em meio a tantas dificuldades, e precisamos continuar a trilhar o caminho da perfeição. E eu gostaria de deixar o meu testemunho, gostaria de deixar essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fabíola, você já chegou Perguntas? em casa? Estou no trânsito. Tá Se certo, puder então. finalizar, eu agradeço. Então, Sandokan, queria- já que a Fabíola não pode passar daqui para frente. E que Se vai vocês tiverem encerrar. alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer. O tempo está aberto para quem quiser fazer a pergunta, então. A gente tem o Deodato. Aí, presidente, tá animado, né? A mensagem foi top. É o seguinte, presidente. Você, como presidente já há 3 anos, como você aconselha aquelas pessoas que... Porque eu acredito que o conselho que o presidente... Não sei se é o mesmo, né? Mas eu acredito que o conselho que o presidente dá para um adulto solteiro
é diferente de um conselho que o presidente dá para um jovem da ORM e um jovem do Instituto, né? Então, consoante a mensagem que o presidente deu, o que o presidente aconselharia, de que maneira os adultos solteiros devem se comportar com os seus conflitos pessoais. Olha, eu aconselho a enfrentar com perseverança, né? Eu acho que a palavra-chave é perseverança, porque muitos desses conflitos, eles podem ser que eles não vão deixar de existir, né? Mas nós temos que perseverar, perseverar, e principalmente nós precisamos ter o controle desses conflitos, né? Nós somos seres humanos imperfeitos, nós temos desejos, temos apetites, e esses desejos, esses apetites e até mesmo esses conflitos, né? Eles não vão deixar de existir, né? Então, seria a utopia eu dizer assim para você, irmão, falar assim, olha, ore, né? É importante orar, né? Mas eu te aconselharia a, a perseverar e a tentar ter o controle desses conflitos, né? E não deixar com que os conflitos controlem você. Ó, repare bem, no templo nós fazemos até um convênio, né, de controlar nossos desejos, nossos apetites, né? E eu acrescentaria até os conflitos, né? Uma pessoa pode ter o conflito, a gente tem ouvido muito o quão a igreja apoia, né, a ajuda para aquelas pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, né? E não há mal nenhum a, 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 ela ter esse tipo de conflito, talvez é um motivo ali para ela poder ser aperfeiçoada, né? Ela não vai ter nenhuma retaliação, ela não vai ser impedida de ter um chamado, ela não vai ser impedida de ter uma recomendação para o templo, mas não deixa de ser um conflito, né? E o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar ter um controle desse conflito. Eu estou falando em alguns pontos específicos, mas pode ser que cada um tenha o seu conflito interno ali, né? Às vezes o conflito é uma opinião, entendeu? E o que é super natural, as pessoas têm, às vezes, a pessoa ela tem um conflito ali dela não gostar do bispo dela. Tudo bem, ela não é obrigada a gostar do bispo dela. Pode ser que ela criou uma antipatia ali pelo líder dela, pelo presidente da estaca. Vocês acham que aqui na estaca todo mundo me ama? Muito pelo contrário, eu sei que tem pessoas que me odeiam, tem um conflito interno dela ali, mas enfim, ela precisa ter o controle desse conflito. Ela precisa ter o controle, ao ponto de que isso não prejudique ela, que não prejudique o desenvolvimento dela, a busca dela pela perfeição e pelo reino celestial, né? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai controlar? Aí a gente volta a, a aconselhar, a frequentar a reunião sacramental, a fazer as coisas que o Senhor nos pede, a honrar com os convênios, e aí é onde entra, né, a oração, é onde entra as escrituras. Eu achei muito bacana essa forma aí de que vocês criaram um grupo de ajuda mútua, né? Aí eu vi a irmã falando, quando a outra irmã falou, poxa, essa semana foi complicada, e aí parece que vocês têm um determinado momento, um dia da semana que vocês se reúnem e oram uns pelos outros. Poxa, que bacana, essa também é uma forma de poder lidar com os conflitos, servindo também, procurar servir. Às vezes a gente fica ali tão fissurado ali nos nossos problemas, nos nossos conflitos, que fala assim, não, eu estou travado, eu não vou ajudar ninguém, eu não estou conseguindo ajudar nem a mim mesmo. Mas o Salvador, ele disse que quando nós
esquecemos de nós mesmos, né, e pensamos no próximo, aí nós sempre vamos ver que a situação de alguém próximo da gente talvez é até pior do que a nossa. Às vezes eu estou reclamando que eu estou indo para a igreja de ônibus, mas e aquela pessoa que não tem dinheiro nem para condução, né, que tem que ir a pé? Então, servir e tentar amar ao próximo. Tá bom? Muito bom, presidente. Top. Presidente, a gente tem agora o Heleno, que gostaria de compartilhar, e depois a Surema também. Ok. Boa noite, áudio, presidente, mais uma vez. Presidente, o senhor, como bispo e como presidente, já teve algumas situações de conselhos, né, onde o senhor vê ali ter que entrar em ação, justiça e misericórdia, né? E são duas coisas que não tem jeito, que fazem parte da igreja, que andam ali juntinhas, principalmente nos conselhos, as duas estão ali. Eu fico analisando o seguinte: nós vemos algumas mensagens do presidente Nelson, e eu vejo que o presidente Nelson ele fala muito sobre misericórdia. Inclusive, aquela mensagem que ele deixou, onde ele fala exatamente sobre as pessoas que divorciaram, sobre o missionário que retornou antes do tempo. Então, ele dá alguns exemplos, e aí ele cita que essas pessoas não precisam do nosso julgamento. Ele fala isso, que a última... Ele diz que elas não precisam, diz que a última coisa que elas precisam é do nosso julgamento. E aí eu queria perguntar para o senhor, como agir numa hora dessa e a gente saber exatamente qual o lado que precisamos realmente? Ou seja, eu sei que a gente vai precisar do espírito, né? Mas qual o lado que vai prevalecer aí, a misericórdia ou a justiça? Uma boa pergunta, viu, irmão? Uma boa pergunta. Eu tenho lidado, sim, já lidei com várias situações de conselho. A gente tem que quebrar aí alguns paradigmas, né? O primeiro paradigma é de que achar que o conselho que o irmão está falando é o conselho de membro, né? O antigo conselho disciplinar, é isso mesmo, né? Isso. Tentando quebrar o paradigma de achar que é um tribunal, assim, muito parecido com o tribunal, né, do mundo. Nós temos que achar que é um momento ali de tristeza, somente tristeza, e que o espírito não vai prevalecer, muito pelo contrário, né? Talvez as reuniões mais espirituais que eu participei sejam essas reuniões de conselho. Por quê? Porque a gente percebe a manifestação da expiação do Salvador Jesus Cristo. É onde tem aqueles 3 elementos que eu falei no início da nossa conversa, né? Sofrimento, né? O amor de Deus e o poder da expiação. Esses 3 elementos a gente consegue ver num conselho. Por quê? Porque ali a gente vê uma alma arrependida. Se a pessoa chegou até o conselho, os céus, ele está em festa, porque é uma pessoa que se arrependeu, né? Não é fácil você confessar um pecado. Então, na minha cabeça, o processo de arrependimento de uma pessoa não começa no momento em que é feito o conselho, começa desde o momento que ela foi lá e confessou, né? E a pessoa precisa ter muita coragem para isso. Quantos de nós não temos aí os nossos pecados, né? Ali camuflados, né? Ali escondidos, e não temos a devida coragem de passar por um processo de arrependimento verdadeiro. Então aí eu já percebo aonde há justiça, aonde há misericórdia. Aí é onde eu percebo que há misericórdia. A justiça
é quando você faz com que a pessoa entenda de que houve uma violação dos convênios. E ela própria, ela se submete a qualquer decisão que o conselho determinar, porque ela está confiando nos ungidos do Senhor, né? E, e o conselho, quando ele chega ao ponto de ser feito um conselho formal, ele nunca vai ser feito um conselho formal ali só com o presidente da estaca ou só com o bispo. Sempre vai ter mais pessoas. E o líder que está presidindo aquele conselho, ele vai fazer com que tanto a justiça quanto a misericórdia prevaleçam, né? De modo que a pessoa, quando sai do conselho, eu nunca fiz nenhum conselho, desde quando fui bispo, desde agora como presidente da estaca, que a pessoa, ela ou com restrições formais, ou seu nome será removido dos anais da igreja. Mesmo assim, a gente vê que a justiça continua prevalecendo, porque a pessoa ela tem o direito de fazer uma apelação, né? Olha só como a igreja é verdadeira e é uma igreja viva, é uma igreja, né, justa. Então, a pessoa ela tem um direito de fazer uma apelação. Ela pode fazer uma carta de próprio punho, e aí essa carta ela é enviada para a primeira presidência, que vai analisar tudo, né? E daí em diante eu confesso a vocês que eu não sei o que que é feito, porque, né, felizmente, né, felizmente nunca aconteceu isso comigo, mas é só para dizer, ilustrar o quão prevalece tanto a misericórdia quanto a justiça, né? Tanto a misericórdia quanto a justiça prevalece aí nesses conselhos. E nós precisamos entender que é um paradigma achar que é uma reunião que vai, né? É como eu disse, é uma reunião extremamente espiritual, onde prevalece todos esses elementos, tanto o sofrimento da alma arrependida, o poder da expiação e principalmente o amor de Deus para conosco. Suprema. Ah, eu tenho um comentário em cima do que o Helena acabou de falar e eu tenho uma pergunta, né? O meu comentário é o seguinte, só um minutinho, tem um sonzinho aqui. O meu comentário é o seguinte, sobre o que o Helena acabou de falar, quando ele estava falando, eu esqueci agora em português, como é o nome do livro sobre a expiação do Ted Carlister? É a expiação infinita. Isso, lá na Expiação Infinita, né, ele fala sobre aquele exemplo do cara que pulou de paraquedas, mas ele não levou, acho que ele não levou o paraquedas consigo, né? E aí tinha uma lei que é a gravidade que implacavelmente vai agir, independente do que aconteça, a lei da gravidade tem que ser seguida, né? E quando ele estava descendo, tentando encontrar uma forma para como é que eu vou sobreviver a essa queda, de repente ele percebe que um amigo colocou o paraquedas, ajeitou o paraquedas para ele enquanto ele ainda estava no avião, né? E aí ele puxou a cordinha do paraquedas e conseguiu descer de maneira segura, né? E o Helder fala que vamos comparar a lei da gravidade à justiça, né? Ela inevitavelmente ela precisa ser aplicada, mas quando o paraquedas foi colocado, o paraquedas não quebrou a justiça. Ele permitiu com que aquela pessoa chegasse salvo no destino final, mas a lei da justiça ela foi mantida. Então, é interessante quando a gente pensa em justiça, a gente pensa só do lado da punição, né? Sim. Eu fiz uma coisa errada e o Senhor é justo. Então a gente pensa na justiça como só a punição. E a gente esquece que a justiça e a misericórdia, eu acho que tem uma hora que as duas meio que se confundem, porque o Senhor ele vai ser justo,
né? E Sim, essa justiça dele vai ser mostrada por meio da misericórdia. E aí vem uma pergunta para o senhor e para quem quiser falar. Né? Às vezes, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, eu vou dar um exemplo meu hoje. Hoje eu estou chorando até quando uma formiga sobe eu estava falando com uma amiga minha aqui, a Cláudia, Cláudia, hoje eu estou chorando até essa formiga subir de costas na parede, eu estou chorando. E aí, pensando assim de forma clara, de forma, enfim, é muita coisa. O Natal chegando, eu mudei para casa da minha mãe, amanhã é o aniversário dela, de morte, seria o aniversário dela, né? Estou me sentindo sozinha na casa, porque eu não tenho mais família, né? Aqui, e assim, um monte de coisas. E eu fiquei pensando, como é que a expiação de Cristo pode me ajudar nesse momento, de forma prática? Quando a gente diz assim, deixa que a misericórdia, que o sacrifício expiatório, né, que tem aquelas quatro coisinhas, a morte, o pecado, mas também tem as minhas aflições, né, como é que, de fato, eu posso aplicar nessa situação. Como é que eu posso aplicar a expiação de Jesus Cristo? Como é que alguém, quando um marido morre, quando uma esposa morre, quando eu me divorcio, como é que de forma prática eu, como presidente da Estaca, poderia dizer, irmãos, de forma prática, é assim que a gente deixa que a expiação de Jesus Cristo cubra essa dor, que a graça do Senhor. Tu entendeste mais ou menos o que eu estou querendo falar? Então, como é que nesse momento, nesse exemplo meu, isso foi só um exemplo, como é que a expiação de Jesus Cristo poderia me ajudar de forma prática? Eu estou aqui e eu preciso de ajuda, eu preciso aliviar essa dor. Como é que eu faço de forma prática? de forma prática, seria através de outras pessoas. Nós temos dois grandes mandamentos, né? O primeiro mandamento é amar a Deus, né? E o segundo mandamento é amar o nosso próximo. No momento, essa semana, eu tenho um ente querido aí, né, que faleceu, né, o pai dela. E aí, o que eu pensei? Puxa vida, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Né? Como é que eu posso fazer com que a expiação de Jesus Cristo tenha poder sobre essa pessoa? Aí veio na minha mente, falei assim, puxa vida, de repente a expiação de Jesus Cristo possa ter um efeito ali, uma aplicação através de mim. Então, o que eu fiz? Eu liguei para o meu chefe e falei assim, amigo, eu preciso ir num velório. E aí eu fui. Cheguei lá, eu dei um abraço na pessoa, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa e não falei mais nada. Eu falei assim, olha, eu não consigo imaginar qual é o seu sofrimento, né? Eu não sei o que você está passando, eu posso até imaginar o seu sofrimento, mas saiba que eu tô aqui para poder ajudar no que for necessário. E aí eu perguntei se eu poderia fazer a oração da dedicação da sepultura. E depois, quando eu fui embora, eu abracei essa pessoa, ela me agradeceu muito pelas palavras que foram ditas, né? O que muitas vezes nós não entendemos, irmã, é que a aplicação da expiação do Salvador Jesus Cristo, o socorro que muitas vezes nós precisamos de imediato, ele pode vir por meio de outras pessoas. Todos nós somos filhos de Deus, somos deuses em potencial, né? E muitas vezes nós não aceitamos isso, muitas vezes até como a pessoa que precisa, quanto a pessoa que precisa ajudar. É por isso que é falado muito sobre ministração, por exemplo,
né? Então, você pode sentir a expiação do Salvador Jesus Cristo nesse momento que você está passando aí, ah, de repente até com essa mensagem, o fato de você estar nesse grupo hoje, né? Eu acredito que essa sim também é uma manifestação da expiação do Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente só quer colocar tudo na conta do Salvador Jesus Cristo, né? Não, mas de alguma forma ele vai. A forma como o Salvador Jesus Cristo tem para responder a maioria das nossas orações, nos ajudar de alguma forma, é por meio de outras pessoas, né? E nós precisamos entender isso, tanto quanto quem vai receber ajuda, quanto aquele que, né, precisa da ajuda. Então, lembre-se sempre disso, né? Então, nesse momento, talvez a irmã esteja sendo ali consolada, né, pelo Espírito, através do Espírito que esse grupo agora tá unido, reunido aqui, e de repente até com as mensagens, com as palavras dos profetas que foram lidas aqui. Mas eu acredito muito nisso. Eu acredito que a expiação de Jesus Cristo, assim, resumidamente respondendo sua pergunta, ela pode ser aplicada em quase todas as situações por meio de outras pessoas, né? Talvez um líder, uma ministradora ou um ministrador. É por isso que a gente não pode deixar de servir uns aos outros. Então, de forma prática, ah, quando eu estou servindo, quando eu estou ajudando, né, eu estou levando a efeito a expiação, porque eu estou aliviando a dor de uma outra pessoa. Sim, quando nós servimos, as bênçãos do consolo, do conforto, da ajuda é mútua, né? Nós estamos ajudando alguém e nós estamos também ali recebendo consolo e ajuda. Muito bem. Eu vou comentar também, presidente, aproveitar a oportunidade, enquanto ninguém levantou a mão, para compartilhar também, ajudar a Su nesse entendimento também. Lembrando que a expiação tem como propósito também a compreensão de tudo o que acontece, do plano, do propósito, né? E não significa que a expiação ela vai curar todas as coisas em um determinado momento. Isso leva, às vezes, um tempo, né? Às vezes, levamos a vida toda para curar algumas coisas que é necessário. Então, o importante é lembrar que o Salvador, quando ele estava sofrendo lá no Getsemane, em um dos momentos, né, da expiação, ele pediu para que seus discípulos, se eu não me engano, dois dos seus discípulos ficassem vigiando, né, para que ele pudesse fazer o propósito, cumprir o propósito, né? E a cada 2 horas ele então voltava aonde deixou os seus discípulos e ele encontrou algumas vezes os seus discípulos dormindo, né? Eles não conseguiram vigiar o tempo necessário. Então, eu também acho que essa solidão, esses momentos em que a gente perde alguém, ou vai embora, ou troca de endereço, se sente sozinho, o Salvador passou. Ele também passou essa enfermidade lá, né? Ele também sofreu isso e ele venceu isso. Por fim, lá na cruz, quando ele já estava crucificado, né? Umas das suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então é a compreensão do que ele passou. Ele compreendeu isso, ele entendeu isso. Então ele não saiu, ele não eliminou aquilo ali da vida dele, ele simplesmente ele entendeu porque estava precisando passar por aquele momento. Então, acho que esses momentos que nós passamos na nossa vida, e muitos de nós aqui no grupo passamos, né? Divorciamos de companheiras que amávamos, né? E essa solidão, ela bateu em algum momento, né? Alguns perderam seus entes queridos, e essa solidão, ela vai bater realmente, né? Mas é a forma como a gente encara, é a forma como a gente passa por ela realmente, o que eu entendo dela, o que eu aprendo com ela. Mas, infelizmente, é um fardo que vai ser depositado, como o presidente citou na ilustração, né? É uma carga que vai ser depositada
e que ela vai fazer uma diferença enorme no final. Ela vai fazer tudo valer a pena no final, porque é o exemplo do Salvador. É uma das coisas que ele passou e que nós passando, a gente se aproxima mais dele com isso, né? Obrigada. É, A pergunta era só realmente essa, assim, de forma porque a gente sempre fala assim, né, na igreja, nas nossas atividades, nos nossos discursos, nas nossas aulas, vamos deixar que a expiação de Cristo trabalhe, né? E aí, na hora que a pessoa está passando por um momento triste ou alguma coisa, e agora eu estava sentada, eu estava conversando com a Cláudia, que está aqui mesmo no grupo, né? Eu estava pensando, gente, como é que nesse momento, sim, deixar que a expiação de Cristo ele me cubra, e aí eu estava pensando de forma prática, como é que eu. Sim, a gente sempre fala, mas quando eu estou passando naquele momento de forma prática, o que é que eu posso fazer para deixar não só o conhecimento, porque de todas as coisas que a gente falou, esse é um conhecimento que eu tenho, eu acho que todo mundo tem, né? Mas de forma prática, na hora do vamos ver, como é que eu faço? Seria orar, pedindo para o Senhor aliviar, seria e era mais ou menos essa a ideia, mas vocês me ajudaram muito. Obrigada, presidente. Obrigada, Sandokan. A minha esposa, ela ouviu sua pergunta e ela quer fazer um comentário aqui, por Irmã, gentileza. quando você contou como você estava se sentindo, e fez a pergunta, eu me lembrei de uma história que eu ouvi em uma aula, na verdade, talvez lendo alguma coisa, conta de uma irmã que estava se sentindo muito sozinha, e essa irmã tem problemas de depressão e ela queria muito falar com o bispo. Ela queria muito falar com alguém, na verdade, que pudesse ajudar e pudesse ouvir. Então, ela tentou entrar em contato com o bispo, não conseguiu. Até que, enfim, ele falou: tá bom, você pode vir para minha casa. E no caminho, essa irmã começou a ouvir o Espírito falar: vá visitar tal irmã. Mas ela pensou assim: poxa, nessa situação que eu tô destruída, né? Ela falava: estou me sentindo destruída, eu preciso de alguém que me ouça. O que eu vou fazer na casa dessa irmã? Né? O que eu vou fazer na casa da irmã? Não tem... Mas o Espírito foi tão forte que ela acabou até errando o caminho e acabou indo, dirigindo até a casa da irmã. Já era umas 9 horas da noite, estava chovendo um pouquinho, e daí ela parou na casa da irmã. O Espírito compeliu ela a fazer isso. Quando ela parou na casa da irmã, a irmã viu que ela apareceu, a irmã apareceu e falou assim: poxa, irmã, eu estava esperando por você. Eu estou fazendo aniversário hoje e eu sabia que você não ia esquecer. E ela chamou, ela se assustou porque ela não tinha lembrado disso, o Espírito tinha enviado ela para esse lugar. E daí a irmã abriu a porta da casa dela: olha, eu fiz até um bolo para a gente comer juntas. E essa história remete realmente à expiação. A expiação, ela é um ato que Cristo fez por nós, né? Ele nos substitui em tudo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E ele nos deixa um mandamento também, ele nos fala que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. E tem o que acontece com essas três informações, né? Que a gente é feliz e a gente encontra felicidade. E essa irmã, de repente, esqueceu que ela estava destruída, essa irmã esqueceu de todos os sentimentos ruins que ela estava tendo, ela esqueceu até de visitar o bispo, porque ela tinha falado que precisava muito desabafar com alguém. Ela, na verdade, nem precisou desabafar. Então, eu acredito que, assim, nessa geração selfie que a gente tem hoje em dia, onde todo mundo fala: eu preciso voltar para mim mesmo, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu acho que a gente precisa olhar para dentro de mim e olhar para o Senhor, mas quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para a necessidade do outro, esquece de nós mesmos, que nem Cristo nos deixa o exemplo, é quando a gente vai encontrar a alegria duradoura e vai conseguir fazer efeito a expiação nas nossas vidas, né? Quanto mais a gente olha para nós mesmos, mais triste a gente fica, porque realmente, irmãos, todos os seres humanos são miseráveis.
a gente está sempre fazendo uma coisa errada, a gente não consegue ser como a gente sabe que devemos ser, porque todo mundo faz coisa errada. Então, quando a gente se volta para nós mesmos, a gente acaba se perdendo, mas Cristo nos convida a olhar para o outro, assim como ele fez. E tá aí, eu acho, o grande segredo da alegria e da felicidade. Eu acredito que quando o exemplo prático é seguir o exemplo dele e dar para o outro aquilo que nos tem de sobra e acabar recebendo aquilo que nos falta. A gente precisa um do outro. Perfeito, muito obrigado, Perfeito, irmã, pela obrigada. contribuição. Eu queria Su, falar, mas eu não estou conseguindo levantar a mão, não estou achando meu negócio aqui. mas Preocupa isso porque não. agora era a tua vez, Rejane, agora era a tua vez. Eu não vou ligar a câmera, eu estou igual a Su. É, esses dias agora, para trás, né, o grupo sabe que eu estive com minha filha doente também, e foram 15 dias muito, muito difíceis. E eu tinha levado as escrituras para ficar lendo no hospital, e, e eu não estava conseguindo ler, eu estava muito chateada. E no meu, na minha, no meu homem natural, eu estava reclamando com o Pai Celestial, né, por causa da situação. E eu estava fazendo minhas orações, mas eu, tipo, como em casa eu sempre faço de joelhos, lá estava meio complicado. Mas teve um dia que eu estava tão desesperada que eu me ajoelhei dentro do banheiro e comecei a chorar e pedir para ele perdão, porque eu sabia que tudo que eu estava passando ali ao redor, dentro do hospital, tinha pessoas que estavam passando por coisas muito piores, né? Foram 15 dias que eu vi muita coisa ruim do meu lado, né? E enquanto eu estava orando, eu comecei a lembrar das coisas que eu tinha visto e eu fui conversando com o Pai Celestial e agradeci porque eu sabia que Jesus Cristo, ele já tinha pagado por todas as minhas dores, por todos os meus sofrimentos, pelos meus pecados. E me levantei daquela oração um pouco mais calma. Para vir embora, eu falei para ele me dar uma bênção, porque esses dias foram tão pesados que eu não sei como eu consegui passar. E durante a bênção ele falou: o Jesus Cristo te mostrou lá no hospital. Ele respondeu a sua oração, aquela oração que você fez. E eu não tinha nem comentado com meu irmão sobre isso. E foi incrível, porque depois ele, quando terminou a bênção, ele falou: o que foi que aconteceu no hospital? Aí eu lembrei daquela oração que havia feito de joelhos. E realmente Jesus Cristo, ele nos dá aquela paz que excede todo o entendimento. Eu sou muito grata pela expiação, porque eu preciso dela diariamente. Precisei dela quando eu me afastei e voltei para a igreja. Eu precisei sentir que realmente ele havia me perdoado. Eu preciso sentir diariamente que se eu confiar nele, no sacrifício que ele fez por mim, eu posso todas as coisas. Todas as coisas são possíveis com ele. E eu presto meu testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, então, Amém. queridos irmãos, a gente está tendo um momento espiritual aqui mágico, né, e único, e nós agradecemos muito o presidente e sua família por proporcionar isso. Eu não sei se o presidente tem alguma consideração final para ser feita, porque nós sabemos que ele está na estaca ainda, após uma atividade grande, a gente sabe que a organização disso não é fácil, né? Quem trabalha, ela sabe que não é fácil, e a sua família tá com você aí na capela, te apoiando incondicionalmente, né? Nós somos gratos, estenda a eles, né, o nosso amor também por esse carinho que eles têm contigo.
Gostaria de saber se tem alguma consideração, se não tiver, a gente vai encerrar com uma oração, e o bonde depois ele continua o bate-papo aí até a meia-noite também. É, eu tô com um filho postiço aqui, esse rapaz aqui que está do meu lado, né? E ele está pedindo aqui para falar. Então, assim, o pessoal não quer ir embora aqui, não. O pessoal também tá sentindo aí o espírito, né? Inclusive as experiências estão sendo compartilhadas, então está sendo recíproco, tá? E eu vou passar um tempinho aqui para ele, que ele já está aqui no meu cangote aqui. Quero falar. Vou deixar ele falar um pouquinho. Por favor. Boa noite. Eu já pertenço a esse grupo Bom Dia da Madrugada. Ailton, parabéns, feliz aniversário. Obrigado. E eu fiquei Parabéns, refletindo Ailton. ali. Obrigado a todos. Eu fiquei refletindo ali enquanto a irmã estava falando que está passando por um momento difícil. Eu acredito que todos nós temos que passar por um momento difícil. O Elder Holland, ele ensinou que a salvação de almas significa um preço muito grande a pagar. E algo que me chamou muita atenção é que, mediante toda a aflição que ela está sentindo, muitas vezes primeira coisa que a gente se pega é aonde eu errei, por que eu estou passando por isso. Eu lembro de um momento difícil em minha vida em que eu escutei um discurso do presidente Holland também falando que o Senhor envia anjos para nos proteger. E muitas vezes esses anjos estão ao nosso lado. Muitas vezes esses anjos estão em um hospital cuidando de uma filha, um filho, de um membro familiar, na estaca. E um desses maiores anjos que nós temos, e também como companheiro, é o Espírito Santo. Essa é a verdade de todas as coisas. Por saber que o Pai Celestial nos ama, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, naquele momento já de Getsemane, e ele mesmo, no momento difícil e triste na vida dele, ele foi confortado por um anjo. Então, pense um pouco, quando eu estou passando por um momento difícil, quem é a pessoa que está ao meu lado? Eu acredito que, acima de tudo, temos a companhia do Espírito Santo. E a irmã também falou a respeito da filha, da mãe. É difícil falar sobre mãe para mim, mas eu acredito que uma das profecias escritas em João me traz uma esperança muito grande quando Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão, voltarei um dia para vós. Essa para mim é uma promessa muito além do que eu consigo compreender. Por saber que eu não estou só e por saber que pessoas é fácil a nossa vida e nunca vai ser. Só estamos aqui nesse mundo para nos esforçarmos para voltar à presença do Pai. Mas algo que eu gostaria de finalizar é que o Elder Holland ainda continue. Ele diz assim: continue a acreditar, continue a confiar, continue a crer que o céu vai se regozijar hoje, amanhã e para sempre. Um beijo, um abraço a todos vocês. Bom te ver, meu querido. Mesmo atrasado, feliz aniversário. Esse rapaz é a prova da expiação. Esse rapaz aqui é a prova do poder expiatório de Cristo. Esse rapaz, desde 7, 8 anos de idade, que ele é vizinho da minha sogra lá e da gente, eu moro em cima da casa da minha sogra, e ele ia pedir bolacha lá. Ele batia no portão, não sabia nem falar direito, ele ia pedir bolacha.
E aí, todo santo dia, praticamente, ele ia lá. A minha sogra ia no supermercado e ela comprava muito mais bolacha do que era consumido, porque sabia que ele ia lá pedir. Até o ponto de a gente tentar levar ele para a igreja, como ele foi criado por uma tia, ele perdeu a mãe muito cedo, né? A mãe dele faleceu, ele era muito pequeno, o pai ele nunca conheceu, e ele foi criado por uma tia que tinha outros filhos e que também foi abandonada pelo marido. Então, uma tia extremamente depressiva, os filhos, a maioria deles se perderam para o mundo das drogas, tem alguns que estão até presos, um histórico absurdo de suicídio na família dele, e por um determinado momento, quando ele ainda era criança, ela não permitia que ele fosse para a igreja, mas a gente sempre acolheu ele, sempre recebeu, sempre dando as bolachas dele, né? Até que com 14 anos, os missionários bateram na porta da tia dele e ela resolveu aceitar. E aí, com 14 anos de idade, ele foi batizado, junto com uma renca de primo. Pouquíssimo tempo depois, todos se afastaram. E hoje ele está aí, com 27 anos, fez uma missão, né? Ele ainda tem que ter alguns cuidados ainda com a depressão, né? Ele sabe que ele pode ir lá em casa quando quiser, inclusive ele está lá em casa desde ontem, né? Está de férias do trabalho. Ele morava num ambiente completamente conturbado, né? Para vocês terem uma ideia, ele tinha que dormir com o dinheirinho dele no bolso, com uma calça jeans, porque senão no outro dia os primos dele roubavam tudo para ele poder usar droga, né? E por várias vezes eu falei assim, você precisa sair de lá, Hilton. Você precisa sair de lá. E aquele coração dele de gratidão, eu falei assim, mas eu não posso deixar minha tia se esforçou tanto, eu falei assim, você pode continuar ajudando ela de longe, mas você precisa sair daí, você precisa se ajudar. E aí ele tomou coragem e foi morar sozinho. Então hoje ele paga o próprio aluguel dele, é uma pessoa desenrolada, né? Tá estudando, tem o trabalho dele, né? Tá aí, tá aí buscando, né? Uma companheira também. Ele já teve algumas desilusões amorosas. Eu falo para ele, continua persistindo, não desanima não, né? O Senhor é contigo. Então esse rapaz é uma prova do sacrifício expiatório de Cristo. Às vezes ele dá um trabalho, enche o saco, mas mesmo assim eu amo ele, né? Então tá aí. Fui bispo dele, foi para a missão, voltou. Esse é o Ailton. Então é por isso que eu digo que é a prova aí do poder da expiação, né? Tá bom? Não tenho mais nenhuma consideração a fazer, só quero agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado para, né, compartilhar uma mensagem. Enfatizo novamente que foi recíproco, né? O espírito e a gente juntos, acredito que nos edificamos. E é isso, que nós possamos continuar firmes na fé, lembrando sempre que nós temos um Deus verdadeiro, um Pai amoroso, misericordioso, bondoso e justo. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Bem, presidente. Amém. Amém. Então, somos imensamente gratos aí pelo seu carinho, seu amor, né, e ter compartilhado todo esse conhecimento junto conosco. Provavelmente será contatado novamente, né, para em outra oportunidade se juntar conosco aí para nos ensinar um pouco mais. Nós também queremos agradecer, né, os convidados, os amigos do Bonde que tiveram presente hoje aqui na sala. Nós tivemos bastante pessoas compartilhando, assistindo. O bonde vai continuar, quem quiser ficar no bate-papo aí pode continuar. Nós vamos encerrar então essa reunião com uma oração. Não sei quem fez a primeira oração, porque eu cheguei um pouquinho depois, mas a Adriele está na sala? Oi, meus amigos, estou sim, Sandokan, mas Pode eu não oferecer vou oração. oração porque a minha bebê ela está com cólica, ela está muito chorona, eu mal vou conseguir falar.
Não, tudo bem, não tem problema. O Paulo, então, por gentileza. Pai Celestial, queremos agradecer, Pai, por essa rica experiência que tivemos hoje com o Seu Espírito. Agradecer, Pai, desde o começo da manhã que pudemos renovar os convênios que fizemos contigo e sabemos da importância de fazer sempre o convênio contigo todas as semanas, de acordo com a sua lei e a sua vontade. Somos gratos, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E eu sei que o Senhor abençoa cada um de nós, abençoa com os anjos, com pessoas especiais que sempre nos ajudam, que suas mãos, são os seus braços aqui na terra. Somos gratos também pelo sacerdócio que temos, que podemos servir e seguir seu exemplo em todas as coisas. Somos gratos também pela nutrição espiritual que o Senhor nos deu mais uma vez essa noite, nos dando conforto com palavras, com ações, que nós possamos colocar em prática também essas escrituras, essas coisas que foi falado aqui, que possamos não esquecer durante a semana e também compartilhar com nossos irmãos. Sabemos, Pai, que quando ajudamos os outros, nós somos as pessoas mais ajudadas. Somos gratos pela nossa família aqui, do Bonde, e pelo convidado também, que foi muito especial. Tudo que foi falado aqui sempre foi muito, muito especial mesmo. Somos gratos por isso, pedimos para que o Senhor nos abençoe a todos, que possamos ter uma ótima noite e uma grande semana, uma ótima semana também. Essa é a humilde oração, fizemos a Ti e agradecemos e fizemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Amém. obrigada, presidente. Ok, gente. Agradeço a esposa também. Tá, ok. Obrigado vocês pela oportunidade. Eu vou mandar para a Fabiola todo o material que eu usei para essa mensagem e aí ela compartilha com vocês. Pode ser? Pode Maravilha, ser. presidente. Então tá Graças. bom. no grupo. Eu vou mandar para ela então. Um Abraço. abraço. Tchau, Boa tchau. semana. Até Tchau, mais, tchau, presidente. Ailton. Tchau. Tchau, Ailton. Tchau. Tchau. Feliz Um aniversário. abração, Ailton. Bom Feliz Réveillon. aniversário. Gente, só lembrando que amanhã às 22 a gente tem oração, viu? Às 22 a gente vai ter oração. Quem está no grupo, Mauro, hoje, o mais tardar amanhã, a gente já vai estar dando os nomes do amigo secreto, tá? Nessa sexta-feira que vem, nós temos um convidado especial, talvez o irmão Getúlio, né, da Central das Escrituras, que tem um livro escrito sobre Apocalipse, talvez. Falta só ele confirmar, né? Ele vai dar a nossa aula do Vem Segue-me, né? A gente tem a nossa atividade de sábado e este domingo a gente vai ter o Helder Lira, 70 Helder Lira. Ele vai dar a nossa mensagem de Natal. Ano passado ele deu uma mensagem de Natal e a gente pediu para ele retornar de novo. Então amanhã a oração às 22 horas. Sábado a gente talvez tenha o irmão Getúlio da Central das Escrituras, ou sexta, sábado eu não lembro o que é que a gente vai ter, desculpa. E domingo a gente vai ter o irmão Helder Lira. Por favor, convidem todo mundo e não esqueçam de vir. E houve silêncio. Esse amigo secreto aí, como é que vai? Gente, a gente... Ó, Mauro, vai lá, porque a gente põe um negócio no grupo, ninguém lê. O Aldir tá te zoando, tu não tá percebendo? Mas se é secreto, como é que tu vai passar o nome aí? Gente, vamos dar Eu boa não sei no grupo do WhatsApp. Aldir. Oi. Aldir, teve um amigo nosso aqui em comum que perguntou por ti agorinha. Eu disse para ele que tu tava aqui no Zoom. Muito bem. Gente, vamos dar boas-vindas a quem está nos visitando.
Tu tá gravando ainda? Tá.